na Caixa vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa vem modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, so look at you now. And baby, cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. You keep me up every night. Keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. Now you know everything that I am. Caught in the palm, no backup plan. So baby, cut yourself loose. Cause a little trouble, don't shed a tear. Keep that sunny smile from ear to ear. And baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me. Começa agora a palestra Planejamento Sucessório no Contexto da Reforma Tributária, com o palestrante Luan Noguês Fernandes, que participa conosco remotamente do Rio Grande do Sul. Luan, seja muito bem-vindo. Boa noite. Luan, seu microfone está desligado. Continua desligado. Só um minuto. Me escutam? Oi, agora foi. Perfeito.
Problema da pecinha aqui na frente do computador. Muito boa noite a todos. Obrigado pela apresentação e de antemão já agradeço a presença de vocês aí. Infelizmente gostaria de estar aí, gostaríamos de ter também divulgado um pouco mais a nossa participação, mas acho que todos estão cientes aí das dificuldades que nós temos passado aqui no Rio Grande do Sul e infelizmente nossos voos todos foram cancelados, enfim, não conseguimos chegar até Dourados nessa semana, mas em breve aí as coisas voltam ao normal e vamos em frente. Vocês me escutam bem? Por favor, fazer um certinho só para eu... Ótimo, muito obrigado. Então, fomos convidados pelo Sindicato Rural para participar da 58ª edição da Expo Agro e trazer essa temática aí que vem sendo muito batida entre profissionais, entre produtores rurais, que é o planejamento sucessório no contexto da reforma tributária. E quando nós somos provocados a falar aqui, pensamos em trazer estratégias possíveis para as famílias empresárias do agronegócio, porque, brincadeiras à parte, nós temos visto muitas estratégias impossíveis que estão sendo propostas, estratégias inseguras, e nesse momento que a gente precisa justamente dar passos dentro daquilo que se pode, estabelecer estratégias que sejam viáveis e que o produtor, que as pessoas que estão envolvidas aí na cadeia do agronegócio tenham ciência daquilo que estão implementando. Então, hoje o nosso objetivo vai ser abordar essa pauta. Eu vou intercalar aqui entre o meu vídeo e alguns slides que eu preparei para algumas coisas ficarem um pouco mais visuais para vocês por aí. Qualquer coisa que quiserem interromper, fiquem à vontade. A ideia é poder esclarecer ao máximo, tanto para quem está online, quanto para quem está aí no auditório, tá bem? Talvez eu não tenha a real percepção aí da interação pela distância, mas vou me esforçar aqui para fazer da melhor forma. Então, como fui apresentado aí, meu nome é Luan Noguês Fernandes, eu sou sócio da Safras e Cifras. A Safras e Cifras, aqui vou apresentar para vocês brevemente, é uma empresa de consultoria focada em produtores rurais. Então, nós há mais de 33 anos já atendemos mais de 4.500 famílias do agronegócio brasileiro. Hoje atuamos em todo o Brasil e também temos uma atuação inicial no Paraguai, na Bolívia e no Uruguai, com trabalhos de governança e gestão financeira. O nosso foco hoje da palestra vai ser falar de planejamento sucessório e planejamento tributário, que são duas das soluções que a Safras e Cifras oferece. Também nossa empresa também presta serviços de consultoria na área de gestão econômica e financeira, analisar o que cada cultura entregou de resultado na soja, no milho, na pecuária, na cana, enfim. Trabalhamos também com governança nas empresas familiares e essas duas pautas aqui, gestão econômica e financeira e governança, vão ser apresentadas na quarta-feira por dois colegas lá da empresa, pela Jennifer e pelo Hugo. Depois a gente vai divulgar um pouquinho melhor também essas participações. E também trabalhamos com gestão fundiária, né? Que no atual cenário brasileiro, em que a gente precisa estar sempre preocupado em comprovar a função social da propriedade, em atender todas as obrigações que se tem, é muito relevante que nós estejamos atentos a isso. Bom, para não alongar muito nessa apresentação da empresa, não é nem o propósito aqui, tá? Hoje nós vamos trazer para vocês, de uma maneira bastante direcionada, os impactos que a reforma tributária, que foi promulgada em 23 de dezembro de 2023, traz de maneira imediata para os produtores rurais. Tá? Existem vários aspectos que foram abordados nessa reforma tributária, porém, esses aspectos, muitos deles ainda não estão em vigência, não tem ainda algo efetivamente concreto que possa ser apresentado, mas já tem algumas situações que nós podemos trazer para vocês como pontos efetivos de atenção. Então, eu vou passar aqui para que vocês possam verificar. E a reforma tributária, dando um contexto geral, ela trouxe, nessa primeira etapa, um direcionamento ao consumo. E aí vocês podem estar se perguntando, por que a gente está tratando aqui reforma tributária sobre sucessão patrimonial se a reforma tributária foi direcionada ao consumo? Essa pergunta eu também me fiz
quando li o texto da reforma tributária, por que eles colocaram algo pontual relativo à sucessão patrimonial dentro de uma reforma que foi focada em consumo. Para que vocês entendam brevemente o que essa reforma tributária trouxe para nós, hoje nós temos, no Brasil, 5 impostos relacionados ao consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Quem é produtor rural aí vai saber que muitos deles aí estão na rotina, no dia a dia de vocês, nas transações que são realizadas. Quem tem pessoa jurídica, quem não tem, enfim, esses são os insumos, os impostos relacionados ao consumo, certo? Essa reforma tributária ela veio e trouxe uma contribuição sobre bens e serviços que tem uma estimativa, e digo estimativa porque isso aqui não está aprovado, de 8,8%, direcionada à União, e um imposto sobre bens e serviços, que é um imposto que vai ser rateado entre estados e municípios, e tem uma alíquota prevista, estimada, que fique claro, de 17,7%. Além desses dois impostos, que são chamados de Imposto sobre Valor Agregado Dual, nós temos o IS, que é o imposto seletivo, que chama o imposto do pecado. Talvez vocês tenham visto isso em alguma matéria, enfim, que nada mais é do que aquele imposto que é colocado para desincentivar algumas situações. Sobre o imposto seletivo, e aí aqui fazendo uma pequena pausa nessa fala, o que é importante da gente trazer, né? No início, isso trouxe bastante desconforto entre os produtores rurais, porque o imposto seletivo ele é direcionado a bens nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? E aí eu questiono o que é nocivo à saúde e ao meio ambiente, se a diferença muitas vezes entre um remédio e um veneno é a dose, né? Então, como a gente sabe que tem produtos que são utilizados nas lavouras que, se em excesso, podem ser nocivos à saúde, como que vai ser o enquadramento desses produtos com relação ao imposto seletivo? Aí só trago um questionamento, porque eu não acredito que vá haver uma tributação sobre defensivos, por exemplo, em virtude do imposto seletivo. Mas é uma pergunta que a gente efetivamente traz e escuta bastante falar no meio do agro. Tá? Essa reforma ela vem para simplificar, em teoria, o sistema tributário do Brasil. Ela não vem para diminuir a tributação em momento algum, ela vem para manter ou talvez elevar a tributação, tá? Mas não acredito de maneira alguma que ela venha para diminuir, pelo contrário. O período de transição, que é o período de agora até a vigência plena dessa reforma tributária, é de 2026 até o ano de 2033, então nós temos um período largo pela frente em que ela vai entrar em vigor, tá? E, basicamente, essa simplificação do sistema tributário que se pretende com a reforma tributária, ela pode ocorrer lá em 2033, 2034. Por quê? Porque nesse período de transição, se hoje nós temos 5 impostos, nós vamos ter, com certeza 7, e se considerar o imposto seletivo, vamos ter 8. Então, nós vamos sair de 5 para 7 ou 8, e depois vai voltar para 3 impostos, tá? Então, só para fazer um esclarecimento, esse foi o objetivo da reforma tributária. Trazer uma simplificação, que a gente não sabe se vai ou não vai acontecer, e unificar esses impostos, que são 5 aí, a gente vai concentrar eles em 2 impostos mais o seletivo. Certo. Bom, depois dessa primeira etapa da reforma tributária, como o governo, e aí isso é opinião minha, né, percebeu que não tinha condições de aprovar uma reforma tributária num único movimento, ele fatiou essa reforma tributária. Como eu disse antes, consumo, depois renda, depois patrimônio. Então, essas outras etapas, elas tendem a acontecer. Tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma sequência do que são os próximos passos da reforma tributária. Tá bem? Então, em 90 dias, a contar da promulgação da reforma, deveria ter sido apresentado um projeto para a reforma de tributária sobre a renda e folha de salários, o que não aconteceu, o governo informou de véspera que ele não conseguiria apresentar em 90 dias. Em 180 dias, tinha uma projeção de fazer a apresentação de leis complementares que fossem regular a própria reforma tributária.
Então aqui eu já faço um primeiro ponto de crítica, né? A própria reforma tributária, quando foi feita, ela trouxe tantas menções a leis complementares que está sendo feita uma nova lei com 499 artigos, só isso. E aí, Luiz Otávio, estou te vendo aí, que é advogado também, sabe que 499 artigos não é fácil de ler, muito menos de entender de uma maneira sistemática. Então, 499 artigos que foi apresentado na Câmara de Deputados, que vai ser apreciado e votado, mas ainda não está definido. Então, ela veio para simplificar, mas a gente já vê que é uma simplificação bastante complexa. Além disso, vão ser feitas leis para regulamentar IPVA, e aí tem uma novidade importante, IPVA para aeronaves que não são agrícolas, então a aeronave agrícola não se enquadra, mas a aeronave particular sim, embarcações também cobrança de IPVA. Essa é uma inovação. Muita gente ficou com medo que fosse ter IPVA de máquinas agrícolas, isso até estava envolvido no projeto, mas a bancada do agro conseguiu afastar. Então, de momento, né, a gente teve esse movimento de tabela FIP de máquina, se tentou até trazer essa realidade de tributação de máquinas agrícolas, mas isso de momento ainda não vai acontecer. Então, trator, colheitadeira, plantadeira, enfim, os implementos relacionados à produção agropecuária e máquinas não vão sofrer tributação de IPVA. Um outro ponto que é importante, aí muita gente se questiona, né? Quem loca a máquina para abertura de área, máquina de linha amarela, ou enfim, loca colheitadeira, trator, é possível que essas máquinas sofram uma tributação que hoje não existe, que seria da IBS. Mas isso daí também não está 100% definido. Tá? Bom, o que vem para a nossa pauta de hoje? Tá? E agora eu vou mostrar aqui brevemente para vocês, para que vocês possam enxergar. Com relação à sucessão patrimonial, a reforma tributária ela traz algumas novidades. Dentre elas, que o inventário, ou seja, o processo que vai ser conduzido após o falecimento de determinada pessoa deve acontecer no local de domicílio desse falecido. Por que isso foi colocado na reforma tributária? Porque tinha muita gente andando pelo nosso país para procurar estados que tinham alíquotas mais baixas para fazer o inventário. Então vem a reforma tributária e diz que isso acabou. Então o inventário deve ocorrer no local de domicílio daquela pessoa que vir a faltar. Trouxeram também a tributação de doações e heranças de não residentes no Brasil. E por fim, e aqui eu acho que é o ponto mais importante que a gente vai se debruçar hoje, a obrigatoriedade de incidência de alíquota progressiva de ITCD até o limite de 8%. Vamos tentar traduzir essa frase aqui meio comprida. Basicamente, hoje, a gente tem aí no estado de Mato Grosso do Sul e em outros estados do Brasil algumas vantagens em comparação com outros estados. No Mato Grosso do Sul, se eu fizer uma doação de um bem de R$1 milhão, eu pago 3% sobre o valor da doação, ou seja, 3% sobre R$1 milhão. Se eu faço uma doação de R$100 milhões, eu vou pagar 3% sobre R$100 milhões. Independente do valor do bem doado, a alíquota é de 3%, certo? No inventário, eu tenho 6% sobre o valor do bem inventariado. Então, se eu tiver R$1 milhão, eu vou pagar 6% sobre R$1 milhão. Se eu tiver R$100 milhões, eu vou pagar 6% sobre R$100 milhões. Se entende que o próprio valor do bem já vai, 6% de 100 milhões é muito, 6% de 500 mil é proporcional a isso. Então, a lógica era essa. A reforma tributária vem e diz, a partir de agora, todos os estados do Brasil precisarão obrigatoriamente ter as suas alíquotas de imposto de herança e doação, aí, que seria o ITCMD, progressivo de acordo com o valor dos bens. Portanto, hoje nós temos um cenário que ele pode mudar de uma maneira bastante significativa. Aqui eu trago um mapa do Brasil, para vocês poderem verificar de uma maneira mais clara. Todos esses estados que estão coloridos aí na cor cinza são os estados do Brasil que obrigatoriamente vão ter mudanças na legislação. E aqui está o nosso Mato Grosso do Sul. Então, dentro dos estados do Brasil, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que obrigatoriamente vai precisar alterar a sua legislação estadual para dizer qual vai ser essa progressividade. Tá? Pode ser
pode ser que a progressividade seja para doar de 0 a 3% e no inventário de 3 a 6%? Pode, isso é progressivo, né? De 0 a 3%, então se o valor for 100 mil é zero, se o valor for 200 mil é tanto, até os limites, não tem problema. Isso realmente é progressivo, mas não é a tendência. O primeiro estado que fez uma legislação lidando sobre essa matéria foi o estado de São Paulo, não está aprovada ainda, mas no estado de São Paulo, a proposta que foi apresentada, e é um estado que influencia bastante os demais estados aqui do nosso país, diz que todos os bens acima de 9 milhões e 300 mil vão ser tributados na alíquota de 8%. Então, São Paulo é um estado que está vindo de 4% para 8% para bens acima de 9 milhões e 300 mil. Quando a gente traz para um universo de imóveis rurais, não é difícil, aliás, é bastante fácil que a avaliação do estado chegue até o valor de 9, 10 milhões de reais. Então, isso já vem um impacto bastante significativo, direto, frontal, aí para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, fica claro que hoje eu tenho 3, eu tenho na doação 6 no inventário. Ou seja, se eu doar hoje, é no mínimo metade do custo do inventário. Na reforma tributária, a minha doação pode ir de 3 para 8, então mais do que o dobro, e o inventário pode ir de 6 para 8. Então essa é uma primeira informação bastante relevante que a reforma tributária nos traz. Certo. Eu gosto sempre de fazer, quando eu falo sobre isso, tentar trazer para a realidade aí da região. E quando eu trago para a realidade da região, aqui eu trouxe um exemplo de Dourados, a gente pode considerar Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna Carapã, Carapó, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia, a gente vai ter um patamar bastante parecido de avaliação do estado. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma simulação de valores para a gente conseguir ter isso mais palpável dessas mudanças da reforma tributária, tá bem? Então, eu faço aqui um exemplo de um imóvel rural com área de 1.000 hectares e uma avaliação por parte do estado de Mato Grosso do Sul de 40 mil reais por hectare. Todo mundo acho que concorda que uma área de soja, milho e cana vale muito mais do que 40 mil reais. Se tiver uma área aí no Mato Grosso do Sul para vender por 40 mil reais o hectare, vocês me avisam que eu vou ir atrás, que tem essas aptidões que a gente vai ter que ir atrás para comprar, porque realmente a gente sabe que vale mais, porém o Estado ele avalia os bens num valor inferior ao valor de mercado. Então a gente está considerando aqui o patamar que o Estado de Mato Grosso do Sul vem praticando. Então uma área de 1.000 hectares, 40 mil reais o hectare, nós temos uma avaliação de 40 milhões, o imposto para doar de 1 milhão e 200. Se eu considerar que isso pode ir para 8%, iria para 13.200. Aqui nós temos uma diferença de 2 milhões de reais. E vamos comparar aqui a mesma situação, só que no inventário. No inventário eu teria 2 milhões e 400 mil de imposto, contra os mesmos 13.200 da reforma tributária em 8%, uma diferença de 800 mil. Então aqui a gente já consegue perceber que essa reforma tributária ela vai trazer aí um impacto muito significativo com relação a esse imposto. Claro, isso eu estou falando de fazer pela via correta, de fazer uma transferência recolhendo imposto da maneira que deve ser feito. Para quando isso? Na verdade, com a reforma tributária aprovada no final do ano passado, esse ano o Estado de Mato Grosso do Sul vai ter tempo para editar uma norma que diga como vai funcionar a progressividade, que na melhor das hipóteses, vai valer a partir de março do ano que vem, mas pode valer a partir de janeiro. E aí a gente precisa saber que quem quer fazer qualquer tipo de operação precisa cuidar o tempo hábil para isso, porque tem uma fila de processos no Cefaz do Mato Grosso do Sul de transferência de patrimônio. Muitos clientes nossos aí da região de vocês estão conduzindo esse tipo de processo e o Estado está demorando muito tempo, para fora de 40 dias úteis para responder às avaliações e dizer quanto que ele vai cobrar de imposto. Então, esse é um cenário preocupante aí que eu trago, que a gente tem uma janela de oportunidade para trabalhar, porém, ela não é muito grande, né? E aqui, só para fazer um comparativo também mais visual, para a gente encerrar essa primeira pauta, nós temos hoje, então, 3% para fazer uma doação, 6% no inventário. Nós temos a reforma tributária trazendo isso para um patamar de 8%, e nós temos no Senado Federal uma resolução que quer aumentar o teto, que hoje é 8%, para 16%.
E aí aqui fica a dúvida. Eu, sinceramente, não sei se vai conseguir fazer isso, tá? Mas a intenção é essa. Eles estão trabalhando por aumentar a alíquota máxima do imposto de herança para 16%, argumentando que outros países do mundo, a exemplo de Alemanha, Japão, China, enfim, Estados Unidos, têm alíquotas maiores. Claro, eu tenho que comparar banana com banana e laranja com laranja, né? Os sistemas de cobrança de impostos são completamente diferentes e a gente está tratando de países também que têm estruturas totalmente diversas do nosso país. Mas isso vem baseando muito o discurso de vamos aumentar a nossa alíquota, já se fala em 30%, que eu não sei se vai acontecer, mas o que nós sabemos é que hoje é 3 para doar e 6 no inventário. Doar, transferir em vida já é no mínimo metade do inventário, se nada mudar. Se a reforma tributária passar, a gente vem para um cenário de 8. Isso daqui ainda está um pouco mais distante, mas é uma discussão. E toda vez que a gente conversa aí com alguns clientes nos municípios que nós atendemos, aí por todo o Brasil, a conversa vem sendo essa. É 3 para 6, é 4 para 8, e assim por diante. E daqui a 1, 2 anos, infelizmente, eu acho que a gente vai estar falando de 8 para 16 e assim por diante. A tendência, o governo ele vai buscar formas de arrecadar. Se vai conseguir, eu não sei. Mas quem tem condições, nesse momento, a gente entende que existe sim uma janela de oportunidade para progredir com essa situação. E aqui eu trago justamente isso e já trago um aviso, que nós temos uma janela de oportunidade, mas nós precisamos tomar cuidado com os milagres. E aí aqui eu falo dos milagres porque a gente trabalha aí há muito tempo com estrutura de transferência patrimonial de pais para filhos. A primeira operação que nós fizemos foi aqui no Rio Grande do Sul em 1997, então tem muito tempo, da primeira até agora, a gente já viu de tudo nesse meio. Muitas coisas que eram feitas antigamente não podem mais ser feitas, e tem muito profissional que está na onda aí da holding, está na onda de não pagar imposto, de ter estruturas que afastam completamente a tributação e vendendo justamente um milagre. E milagre com relação a impostos não existe. Se eu não estou pagando imposto, eu estou correndo risco, e isso é muito importante que fique bastante claro para vocês. Então, existem estruturas que não pagam imposto? Existem, mas elas trazem um risco bastante grande junto consigo de fiscalização. E que, se quiser implementar, isso precisa ser consciente por parte dos produtores e dos proprietários de terra. E aí aqui eu trago a pauta que vem sendo muito oferecida, né? A holding, se ela vale a pena, se a reforma tributária, se o ITBI inviabilizam a estrutura, se ela acaba com todos os impostos, mitos e verdades. E a ideia aqui é ser bastante dinâmico. O que eu posso falar basicamente sobre a holding, tá? Muita gente usa o nome holding como algo de outro mundo, nada mais é a holding do que uma empresa. Talvez usar o termo holding é uma boa forma de cobrar mais caro para fazer, mas nada mais é do que uma pessoa jurídica normal. Essa pessoa jurídica se chama holding porque ela controla o patrimônio do grupo familiar. Basicamente isso. Tá? Se ela vale a pena ou não vale a pena, depende de algumas perguntas. Qual que é o patrimônio que eu tenho envolvido nessa transação? E qual o tempo que eu tenho disponível para isso? Porque muita gente quer fazer holding, não sabe do caminho e do tempo que leva para fazer. Eu quero abrir uma holding para economizar imposto de herança. Às vezes eu vou abrir a holding, vou registrar os imóveis na empresa, vou discutir com o município, vou fazer uma série de passos e eu quero economizar imposto de herança. Se eu não tenho esse tempo, se a pessoa está doente, se a pessoa está debilitada, eu vou arriscar fazer um processo demorado ou não? Eu tenho que fazer um cálculo de linha de chegada. O que eu quero aqui? Eu quero economizar imposto de herança, beleza. Eu tenho tempo para fazer isso? Tenho. Vamos por um caminho. Eu tenho um tempo mais curto? Eu posso fazer uma transferência de outra forma, a pessoa física, e depois abrir empresa. Eu posso inverter a ordem. Agora, tem muita gente trazendo essa estrutura como a solução de todos os problemas, e a gente sabe que, se mal feita, se não for um processo feito início, meio e fim redondo, vai trazer problemas no futuro. Tá? Quais os objetivos também do grupo familiar? Por vezes, o grupo familiar ele só quer economizar imposto de herança. Ele não está preocupado com a continuidade dessa empresa, não está preocupado com a sociedade dos filhos e netos que vêm pela frente. Não necessariamente vai ser importante ter uma empresa. Daqui a pouco eu vou ter uma ferramenta ali que, ao invés de me trazer benefícios, vai me trazer obrigações que eu não tinha antes e que eu não vou utilizar da maneira devida. Então também tem que ver quais são as intenções da família. A família que quer trabalhar uma gestão de continuidade do seu negócio,
colocar os filhos, colocar os netos, ter regras para isso, quem é que participa, quem não participa, quem toma a decisão, é uma ferramenta boa. Ah, tem o problema de imposto de renda, quero economizar imposto de renda, também é uma ferramenta boa. Agora, se eu não tenho essas variáveis, talvez não faça sentido para mim ter. Então não é uma resposta óbvia. Ah, eu sou um produtor que eu tenho ali 15, 20, 50 hectares de terra, vale a pena? Faz a conta, o que vai te trazer de custo de contabilidade, o que vai trazer de custo de operação, de controle, tem estrutura para controlar, não tem? Então, isso é muito importante ser levado em conta. Então, sempre cálculo de risco de linha de chegada. Qual é o custo que eu vou ter de TBI? Qual que é o custo que eu vou ter de imposto de herança? Qual o custo que eu vou ter de contabilidade? Vale a pena fazer um investimento? E a partir disso, tomar a decisão. Um ponto que eu trouxe ali bastante relevante, qual a situação tributária do produtor rural? Se ele está investindo em máquina, em silo, se ele está comprando uma área como benfeitoria, enfim, ele está fazendo despesa que ele consiga bater no imposto de renda e ele não vai pagar imposto de renda, talvez não faça tanto sentido nesse momento. Agora, se é um produtor que está com uma estrutura de maquinário, ok, que está com estrutura de armazenagem, ok, não está investindo num volume tão grande, pode ser que essa empresa ajude muito em termos de imposto de renda. Então, passa a fazer sentido nesse contexto, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês só brevemente para mostrar sobre esse aproveitamento para dar a noção. Hoje a gente tem aqui, se é um produtor que tem hoje um resultado tributável, e aqui eu trago um exemplo de 10 milhões, que ele é bem redondo, 10 milhões de receita, 8 milhões de despesa, 2 milhões de resultado. Esse produtor aqui paga 550 mil de imposto de renda na pessoa física, em um ano. Então, um produtor que tem 10 milhões de receita, 8 de despesa, 2 de resultado tributável, paga 550 mil de imposto na pessoa física. Se eu vender este mesmo resultado de 2 milhões na pessoa jurídica, paga em torno de 45, 50 mil reais. Então, se eu olho para um ano safra de um produtor desses, ele economiza hoje aí numa cotação de 110 reais por saco. Não sei se é mais ou menos o que está por aí, talvez conseguindo vender nas cooperativas. A gente consegue aí uma economia de 4.550 sacos de soja no ano. Mas, volto a dizer, o produtor ele precisa necessariamente, para isso, ter essa necessidade, essa demanda de ordem tributária. Se ele não tem essa demanda, talvez não faça sentido para ele investir na estrutura. Eu costumo dar o exemplo de um carro. Se eu preciso me deslocar 2 quilômetros por dia, preciso bater a chave do carro, ligar o ar-condicionado para me deslocar. Eu preciso ter um Uno, um Palio, ou eu preciso ter uma Ferrari? Acho que eu preciso ter um Uno, um Palio, eu não preciso ter uma Ferrari para andar 2 km se eu só vou bater a chave e ligar o ar-condicionado. Agora, se eu vou andar numa autoestrada, se eu quero ter segurança, se eu quero andar 300 por hora, eu preciso ter uma Ferrari. Então não adianta nada eu ter uma estrutura maior do que eu preciso, nem uma estrutura que seja menor, que não traga os benefícios que eu busco no meu dia a dia na gestão da minha propriedade rural. Então aqui trouxe esse exemplo de 10 milhões de receita, 8 de despesa, 2 de resultado. 550 mil, a gente cai para perto de 50 mil. Isso é um milagre? Não é. Uma estrutura de planejamento tributário, que ela pode sim ser fiscalizada, ela pode estar sujeita a riscos, mas é uma estrutura legal e precisa respeitar uma série de pontos. Sobre a holding, aproveito já para dizer uma coisa. Tem muita gente sustentando a holding inativa, ou enfim, uma espécie de holding que eu abro a empresa, coloco as áreas para dentro dela, transfiro o patrimônio de pai para filho, não pago imposto e deixo ela lá dormindo. Basicamente isso. Isso não existe. No momento em que eu abro uma empresa, essa empresa obrigatoriamente precisa operar. Essa empresa precisa ter uma atividade. Porque a empresa não se confunde com o seu sócio. Então, o Luan aqui, sócio das Safras e Cifras, as Safras e Cifras é ela, eu sou eu. Eu fazer algo na minha vida privada não interfere na da empresa e vice-versa. Então, eu preciso ter a consciência de que no momento que eu sou sócio de uma empresa, que eu tenho uma empresa, essa empresa tem as suas obrigações particulares e ela obrigatoriamente precisa operar. Se ela ficar parada, eu estou criando um passivo. Por quê? Até aí, Luiz Otávio, vou te usar aí que tu e a Adélia são os nomes que eu sei da plateia. Agora, vamos lá. Eu quero tocar uma área de vocês vão... vocês gostam muito das Safras e Cifras, tem uma relação, nos conhecem aí, até vão com a minha cara. Aí eu chego, Luiz Otávio, tu me empresta uma fazenda para eu tocar
de graça? Tem certeza que a tua resposta vai ser não. A mesma coisa é o que a Receita entende quando eu tenho uma empresa, que é um terceiro, que não sou eu explorando a área dela, sem ter nenhuma relação contratual entre nós dois. A empresa não é minha esposa, a empresa não é meu pai, a empresa não é meu filho, a empresa é um terceiro. Então, obrigatoriamente, isso precisa acontecer. Então, por vezes, eu criei uma holding para resolver um problema e eu criei outro. Eu criei um passivo, porque se a Receita olha para isso, ela diz, olha, peraí, não existe isso de um terceiro ceder uma área para outro de graça. Isso aí é um arrendamento que está sendo pago frio, arbitra um valor sobre esse arrendamento, que na região aí de vocês pode ser de 15 a 20 e poucos sacos por hectare, e cobra o imposto sobre isso com multa e juro. Então, às vezes eu resolvi um problema e abri a porta para outro problema, talvez de proporção ainda maior. Bom, aqui eu vou trazer bem rapidamente alguns mitos e verdades, só para deixar bastante claro para vocês. Talvez seja um pouquinho repetitivo, mas a holding acaba com o pagamento de todos os impostos? Mito, completamente mito. Ela não acaba, ela é uma boa ferramenta, sim, de gestão tributária. Então, verdade, a holding é uma boa ferramenta de gestão tributária para aqueles que precisam. Constituir a holding significa que não terei de realizar inventário? Mito, completamente mito, porque se eu abrir empresa, o Luan foi lá, abriu empresa com os filhos dele e não transferiu a participação dele para os filhos em vida, quando o Luan faltar, vai ter inventário. Isso vai acontecer. Se eu transferir as cotas da holding em vida, justamente o que eu falei, e evito inventário sobre elas, sim, mas eu não vou evitar o inventário, porque o Luan vai ter dinheiro em conta, vai ter uma caminhonete, vai ter uma casa, enfim, o inventário vai acontecer com relação ao que restar na pessoa física dele. Se eu transferir as cotas da holding sem pagar impostos, estou seguro? Mito. Na verdade, se eu não paguei imposto, eu estou correndo risco. O Estado é o único que não vai abrir mão de receber. Então, se eu transferir as cotas da empresa sem pagar imposto, eu não estou seguro. Eu vou ter um período ali de 5 anos que eu posso ser fiscalizado. Se for fiscalizado, vai ser tributado o valor que eu deixei de pagar, acrescido também de multa e juro. A holding blinda o patrimônio. Essa daqui é a que o Dr. Holding aí no Instagram ou no TikTok, não sei mais, fala. Diz que sim. Na verdade, é mito. A holding ela não blinda o patrimônio, ela, na verdade, protege o patrimônio. Por que que isso acontece? Não é o Dr. Holding, não sou eu que estou dizendo, é a lei. Quando eu tenho um crédito com relação a uma pessoa e eu entro com uma ação contra essa pessoa, eu tenho uma ordem de preferência dos bens à penhora. Então, eu vou buscar dinheiro, que é o que é mais líquido, e aí eu vou buscando os outros bens que são menos líquidos. Quando eu tenho um bem imóvel na pessoa física, ele é o quinto bem na ordem de preferência à penhora. No momento em que eu coloquei esse bem dentro de uma empresa, ele passou a ser uma cota. Então eu não tenho mais uma fazenda, eu tenho cotas na agropecuária Safras e Cifras. No momento em que eu tenho essas cotas, a cota ela é o 9º item na ordem de preferência à penhora. Por isso que a gente fala que a holding protege o patrimônio, mas ela não blinda. O que a gente sabe? O Banco do Brasil, lá que o Lula está devendo, não quer ser sócio das Safras e Cifras. O Banco do Brasil quer receber. Então ele vai buscar os bens que eu tiver antes de chegar nesse ponto. Agora, blindagem não existe. Blindagem seria ser intangível, ser inacessível. E isso não é. É possível sim acessar as cotas desse sócio. Certo? A reforma tributária aprovou a tributação de dividendos. Essa daqui a gente está respondendo muito, porque é um desejo. Desde 1996 o Brasil não tributa dividendos de pessoas jurídicas e desde 1996 o Brasil tem esse rumor de tentar tributar dividendos de pessoas jurídicas. E ainda que tributem, inviabiliza a estrutura da holding, trago aqui como mito. Primeiro, porque a reforma tributária não aprovou a tributação de dividendos. E segundo, que eu acho muito improvável que uma reforma tributária torne uma pessoa jurídica pior do que a pessoa física. Porque o governo, o que ele quer é justamente a sair da informalidade. No momento em que eu tenho formalidade, eu tenho certeza de arrecadação. Então, a tendência é que, ainda que tribute dividendos, não fique pior. No governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes fez uma proposta de reforma tributária, e nessa proposta de reforma tributária tinha de 15%, se não me falha a memória,
de tributação sobre os dividendos. Ou seja, a empresa paga imposto na hora que comercializa seus produtos, que exerce sua atividade, e no momento que o sócio recebe a distribuição, paga imposto de novo. Nós fizemos uma simulação dessa economia aqui, que eu fiz antes, de 550 mil para 50 mil, isso dá em torno de 89%, 90%. Como que ficaria? Na pior das hipóteses, cairia para 45%, 42%. Então, ainda que piore, e piore bastante, é muito melhor o contexto com a pessoa jurídica do que sem a pessoa jurídica. Muito embora, como eu disse, desde 96 tentam tributar, desde 96 não conseguem. Tem muito lobby dentro do Congresso que tem interesse também nisso. Pode ser que aconteça, mas não inviabiliza, para deixar isso bastante claro para todos vocês. Bom, aí aqui para fechar com relação a isso da holding, o que eu sempre trago? Analisar o caso concreto, entendendo os objetivos e implicações de usar a estrutura e desconfiar dos milagres, conhecer os custos das transações e os riscos que são envolvidos. Tá? Então, se trouxer um milagre, pode saber que em outros âmbitos aí da nossa existência até pode ter milagre, mas aqui não tem. O milagre que vier nessa parte aqui, realmente ele é um ponto de risco, e um ponto de risco que ele é mensurável. A gente pode saber quanto que isso pode custar, tá bem? Bom, aqui eu vou só trazer de uma maneira bastante breve, não vou nem aprofundar aqui nos slides que eu montei para ficar menos cansativo para vocês, mas sobre reforma tributária, sobre tributação, sobre a parte patrimonial, fundiária, fiscal, uma coisa que muita gente não está atentando são para as fiscalizações. O governo, para dar um exemplo mais simples, se ele quer fazer uma reforma tributária, ele depende da Câmara dos Deputados e do Senado aprovar isso. Ele vai ter que fazer uma emenda constitucional, e isso tem um custo político e financeiro, né, de emendas, de valores para emendas desses parlamentares muito grande. Então, é muito difícil aprovar uma reforma tributária abrangendo todo um sistema. Mas é muito fácil para o governo fiscalizar o que já existe e multar algumas situações que antes ele não fazia. Então a gente vê que a pressão fiscalizatória sobre o agronegócio está muito forte mesmo. A gente vê muitos movimentos de comprovação de função social de propriedade. O que é isso? Se ela atende normas trabalhistas, se ela atende padrões de produtividade, se ela atende preservação de meio ambiente, e além de efetivamente atender em loco, se os meus documentos comprovam isso, a Receita, enfim, os órgãos fiscalizatórios, o INCRA, eles não sabem, talvez na prática, algumas coisas, mas eles entendem do papel. Eles vão olhar para o papel. Tem uma falha no papel? Autuação. Então, fiscalizações hoje são um grande alvo dos governos em termos de obter receitas que eles não previam. E isso está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma linha do tempo, para vocês verem como o agronegócio está na mira da fiscalização. Tá? Isso aqui eu vou passar, porque não faz tanto sentido. Mas aqui, Receita Federal, investimento em tecnologia da informação milionário. Anualmente a Receita divulga os investimentos que ela faz em computador, em inteligência artificial, em cruzamento de dados, e isso efetivamente está acontecendo. A gente percebe nos nossos clientes, são inúmeros clientes que a gente atende nessa parte tributária, e temos visto um enfoque muito grande para isso. Então, muita tecnologia da informação trabalhando em favor da Receita. Produtores rurais tendo que entregar o livro caixa digital. E o que é o tal do livro caixa digital? Eu não sei se vocês já viram em algum momento o livro caixa digital, mas nada mais é do que um código. É um documento, é um arquivo que eu entrego para a Receita Federal. A Receita Federal passa esse arquivo dentro de um computador. Então é um código que vai trazer todas as minhas receitas, despesas, tudo que eu rodo nas minhas inscrições estaduais, contas bancárias, enfim. E se algum desses dados não bater, ela vai me chamar para justificar isso. E isso já aconteceu. Logo após o primeiro ano de entrega do livro caixa digital, já tiveram produtores rurais notificados para apresentar justificativas para aquilo que eles estavam dando para a Receita. Eu costumo dizer que o produtor entrega para a Receita o instrumento da fiscalização. Tu tá, olha, vai aqui, me fiscaliza, é isso aqui que eu fiz. Então, em cima disso, tem que ter muita atenção. Aqui eu trago um histórico desde 2007, e aí trazendo um histórico do nosso trabalho também, né, do acompanhamento que a gente faz dos produtores rurais.
O que foi apertando aqui? O que foi colocando o produtor numa saia justa? 2007, nota fiscal eletrônica, 2008, de MOF, 2015, e-financeira, 2016, bônus para os auditores da Receita por eficiência. Então, quanto mais conseguirem multar, quanto mais conseguirem avaliar processos, mais ganham. DME, declaração de moeda em espécie, para saber, estou declarando que eu tenho dinheiro, então tá, onde é que foi esse dinheiro? A partir de determinado limite ali de 30 mil reais em transações dentro do mês, eu preciso estar entregando essa declaração. KEPF, livro Caixa Digital em 2019, para produtores ali que faturavam 7 milhões e 200. 2020 caiu para 4.800, aumentou o escopo. Se a gente olhar para 2021, 22 e 23, vocês vão ver, para quem aí faz a sua própria declaração de imposto de renda, que cada vez mais a gente abre a nossa declaração de imposto de renda, ela está mais preenchida. Esse ano abri a minha agora na semana passada e ela estava 89% preenchida. Todas as informações já puxando de banco, de instituição financeira, e a mesma coisa acontece. Isso é a Receita mostrando que as ferramentas dela estão efetivamente sendo práticas. E o que isso acende um alerta para nós? Cruzamento de dados. Então, foco na fiscalização e cruzamento de dados. A Receita está cruzando dados. Agora, no último ano, em setembro do ano passado, a Receita Federal trouxe um movimento de fiscalização sobre contratos ali de arrendamento e parceria. E aí, é claro, não é o caso de nenhum de vocês que está aí na sala, sempre faço essa brincadeira, né? Mas alguma pessoa que vocês conhecem aí no Mato Grosso do Sul deve ter algum contrato de arrendamento, só que esse contrato é de gaveta, né? E ele tem uma parceria, que é o contrato que é declarado. Isso, assim, tem muito elemento nesse sentido, muito elemento de fiscalização. E eu arrendo a área do Luiz Otávio, só que ele declara que é uma parceria, eu declaro que é um arrendamento, a Receita vem e pergunta, tá, e aí, é um arrendamento ou é uma parceria? E aí pede para juntar o contrato. Junta o contrato diz que é um arrendamento, tem pagamento fixo. Bom, a tributação por dono da terra acaba sendo 5 vezes maior e a Receita Federal está pensando nisso. Olha, eu vou olhar pagamento de arrendamento em grão. Pandemia, o que aconteceu? Soja foi de 80, 90 para 180, 200. Ou seja, a Receita Federal pode fiscalizar os últimos 5 anos. Ela está olhando agora, ela vai olhar, a gente está em 2024, ela está olhando para 2019. Ela vai olhar para 2020, 2021, 2022, que foram os anos com maior valor de comercialização e que tem muito imposto para trás aí para arrecadar. Então esse é um ponto de atenção muito relevante, tanto para quem arrenda quanto para quem tem contrato de parceria. Olhar para a declaração, para aqueles campos lá que ninguém olhava antes, que diz qual é o código de exploração. É parceria, é arrendamento, é propriedade comum ao casal, enfim, algum outro modelo de exploração. Isso precisa necessariamente, condomínio, enfim, precisa necessariamente estar bem revisado. Aqui eu trago, e aí muito mais para reforçar o que eu estou dizendo, porque muita gente fala, olha, eu faço a minha contabilidade há 30, 40 anos com o mesmo contador e eu nunca fui fiscalizado, isso aí não vai acontecer. Eu trago aqui alguns exemplos, não é para assustar, é só para reforçar que a Receita efetivamente vem fazendo. Então ali, ó, omissão de resultado tributável da atividade rural. O contribuinte omitiu o resultado tributável obtido no exercício da atividade rural, conforme constante no relatório fiscal. Então isso aqui é uma imagem de uma ementa ali, de uma fiscalização. Rendimentos recebidos de pessoas físicas. Infração, omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa física. Então aqui, ó, omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de arrendamento. Aqui diz que tem notas fiscais emitidas, ou seja, vendi produto em nome de terceiro e não declarei no meu imposto de renda. E por fim, aqui a famosa venda de produto sem nota, variação patrimonial a descoberto. O que é isso? Basicamente, eu vou lá, faço uma venda sem nota. Claro, isso é muito incomum hoje em dia, ao menos a gente não vê tanto assim na prática, mas fiz uma venda sem nota ou tive alguma receita de alguma maneira fria, porém eu fui lá e adquiri um terreno, fui lá adquirir uma casa, adquiri uma fazenda. Isso demonstra para a Receita o seguinte, olha, o Luan foi lá e comprou um terreno, R$1 milhão. Porém, o Luan declarou que ele ganhou e pagou imposto sobre 500 mil.
A Receita vem e pergunta, tá, e os outros 500? Se tu aumentou 1 milhão de patrimônio, tu tem que ter tido 1 milhão de entrada. O dinheiro entra salário, distribuição de lucro, receita da atividade rural, empréstimo. Se eu não tenho isso para justificar, eu estou com o meu crescimento patrimonial a descoberto. Isso é muito fácil da Receita perceber. Eu declaro para ela. Eu digo, olha, eu tenho um carro hoje de 300 mil, comprei um de 500. O que significa? Que eu gastei 200. E se eu gastei 200, o que eu tinha que ter? 200. Se eu não tinha 200, em algum lugar estava esse dinheiro. Então, isso vem sendo bastante batido e é importante ter atenção, porque efetivamente nós temos visto na prática, no dia a dia, fiscalizações sobre essa estrutura. Tá? Vemos essa pressão, portanto, aí sobre os produtores rurais. E o que a gente traz aqui? E conhecendo esses pontos de fiscalização, e a gente sabe, eu trouxe ali, desde 2007, a gente tem aí para trás disso ainda, histórico de 20 anos de fiscalizações. Se eu sei onde eu vou ser fiscalizado, e cada vez mais estão havendo fiscalizações, não é que eu tenha que ser Caxias, tá com tudo 200% certo, se der para ter, ótimo, é o ideal. Agora, eu tenho que atentar à conformidade da minha estrutura e ter muita atenção ao cruzamento de dados. Se eu pudesse falar para qualquer produtor rural hoje que está na dúvida do que fazer, faz uma análise de conformidade. Olha para suas matrículas, olha para suas escrituras públicas, olha para os seus ITRs, declarações de imposto de renda, CAR, ADA, vê se está tudo em conformidade. Estando tudo em conformidade, eu já estou fechando algumas portas. Se não está em conformidade, que eu arrume antes da fiscalização. Não adianta a fiscalização bater na minha porta e eu querer corrigir. Nesse momento, eu vou perder muita força de argumentação, muita força dentro de um processo de fiscalização. Então, antes, sempre busquem antes do momento da fiscalização tomar qualquer iniciativa, certo? Isso traz, obviamente, uma necessidade de melhoria administrativa para os produtores. Então, assim, a gente sabe que a lavoura é o que nos traz o nosso recurso, enfim, o manejo dos nossos animais é o que traz o nosso recurso, mas hoje em dia o produtor está tendo que desembolsar dinheiro em estrutura administrativa porque ele precisa ter uma contabilidade, um controle gerencial, ele tem que saber se o livro caixa dele está fechando direitinho, se existe uma conciliação entre a conta bancária dele que ele está declarando, entre as movimentações. Então, necessariamente, essa pressão da Receita está obrigando os produtores a olharem para aquilo que é chato, que é o ficar olhando para papel. Geralmente, vocês vão estar muito mais focados em ver a tecnologia de produção, tecnologia de máquina, aquilo que traz recursos para o negócio de vocês, que traz dinheiro de maneira direta. Porém, hoje nós temos aí formas também de ter dinheiro, de fazer o nosso negócio rentabilizar a partir de outras ferramentas, tanto ferramentas de gestão quanto diminuição de passivos. Diminuir passivo é deixar dinheiro no bolso. Então, hoje tem alguns custos que são necessários para os produtores rurais, pensando nesse cenário. Pensando em cenário de proteção patrimonial também específico, eu não sei quantos de vocês já olharam o CCIR de vocês lá, aquele Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Se o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de vocês não foi atualizado depois de agosto de 2015, ele não está em conformidade com o que pede a lei, o que pede a regra. Vocês podem querer tirar um financiamento no banco, o banco vai pedir o CCIR e vai estar desatualizado, ele não vai conceder. Vocês podem ter o imóvel rural classificado como improdutivo, dependendo da maneira que isso está declarado. Se o meu imóvel está improdutivo, ele pode ser puxado para a prateleira dos imóveis passíveis de serem enquadrados na reforma agrária. Então, esse é um outro fator importante de atenção com relação a essas estruturas de conformidade. Hoje, vocês também podem estar pensando, bom, eu trouxe esse exemplo aí de 10 milhões de receita, 8 de despesa, 2 de resultado, vai dar 500 mil de imposto. Eu não vou pagar 500 mil de imposto de jeito nenhum, porque eu não estou tendo lucro. Esse ano horrível aí, colhi menos do que eu pensava, o preço das commodities completamente desvalorizados, a safra cara, eu não vou pagar imposto. Geralmente, em anos como esse, em anos de crise, o que é que eu faço? Eu freio os meus investimentos, eu tombo o máximo que dá os meus pagamentos, jogo para frente, e eu tenho que liquidar o meu estoque. Por vezes, em anos que eu não tenho lucro, que é o caso desse ano, que talvez eu vá ter um lucro muito apertado aí na atividade. Agora aí vocês estão aí com uma seca, não sei aí na região como é que tá, mas que eu tenho conversado com é que tá uma seca muito forte, então a minha produção do milho safrinha, principalmente aí de Campo Grande para baixo, tende a ser
bem menor do que o esperado. Claro, pode ser que tem regiões manchadas, enfim, mas eu tenho um cenário de produção menor. A soja aí também a gente sabe, região de Rio Brilhante, Dourados, Maracaju, Ponta Porã, teve bastante problema também na soja. Então, eu tenho um caixa reduzido, mas eu vou ter que liquidar tudo aquilo que eu produzi. Eu talvez não vá passar com estoque de um ano para o outro, e pode ser que no ano que eu não estou ganhando dinheiro na atividade, eu tenha que pagar imposto, porque eu vou ter um descasamento de receitas e despesas fiscais. Então, isso também é um ponto de atenção. Às vezes eu não atento para isso, eu estou preocupado lá no meu manejo ali, enfim, na atividade fim, e efetivamente é onde tem que estar meu foco, mas eu não estou olhando que daqui a pouco 550 mil reais que eu tenho que pagar de imposto é 4.500 sacos de soja que eu poderia estar com ele no caixa, fazendo o meu negócio girar para virar para a próxima safra e seguir o jogo, que é o que precisa ser feito. Então, importante atentar também para isso. Agora, trazendo aqui de uma maneira bastante breve as considerações finais sobre isso, né? A gente trouxe aí um histórico, desde o início, que foi feita uma reforma tributária, que era para tratar de consumo. Como uma forma de compensação, se inseriu aí nessa reforma tributária alguns elementos que dizem respeito a patrimônio. Qual é o principal elemento que diz respeito a patrimônio que impacta aí no curto, médio prazo o estado de Mato Grosso do Sul? Progressividade do imposto de herança. Então, hoje para doar temos 3%, no inventário temos 6%, temos aí uma possibilidade de ir para 8%. Isso vai trazer um patrimônio com valor agregado grande, um impacto também bastante alto em termos de imposto de doação e herança. Muitas famílias no futuro vão precisar vender um pedaço de terra para conseguir pagar o imposto. Isso já acontece, na verdade, né? Mas talvez seja uma realidade mais frequente, porque eu ter que pagar 8, 10, 15% do valor do meu patrimônio, que é muito apreciado, é praticamente impossível com a minha operação. Então eu vou precisar alavancar no banco ou talvez desimobilizar alguma coisa. Então, como considerações finais, trazendo nesse contexto, eu acho que é importante a gente só relembrar que a tendência, aí ao menos pelos próximos 2 anos e meio, é que a pressão sobre o agro seja muito forte. Então, independente aí de posicionamento político, a gente sabe que nós temos um governo que ele tem um viés e precisa de dinheiro para fazer as coisas que ele pretende, e ele vai apertar o produtor rural. Isso é certo, líquido e certo. Não é um conceito, não é um preconceito, é um conceito, está claro, precisa arrecadar. O governo diz isso, o Haddad fala isso, que tem que tributar herança, tem que tributar grandes fortunas, enfim, a gente está vendo isso acontecer. Então, importante atentar para conformidade patrimonial, fundiária, trabalhista, ambiental, esses aspectos são fundamentais. As mudanças que estão acontecendo de lei visam ter maior controle sobre o produtor rural, tributar um pouco mais o consumo e ter uma maior ingerência sobre essas transações. Tá? É indispensável olhar, então, para essas estruturas de conformidade. Assim, acho que é um investimento de tempo, não é algo demorado, não é algo caro de se fazer. Ao menos saber, eu estou com algum problema ou não estou? Se eu estou com problema, age em cima disso. A gente tem uma janela de oportunidade importante aí até o final do ano, início do ano que vem, aí no estado e nesses outros estados que eu mostrei ali, que para fazer transferências patrimoniais, seja utilizando o holding, seja não utilizando o holding. Então isso é muito importante. Quem tem condições, quem está nesse momento, aproveitar essa janela de oportunidade, porque ela vai passar, a gente vai ter aí dos 3 para os 8, espero estar errado, mas a tendência é grande sobre isso. Então é uma janela de oportunidade, sempre com a ressalva que eu fiz antes, cuidado só com os milagres, porque milagre tributário é risco. Então, se eu estiver disposto a correr risco, ok. Mas não dá para acontecer que nem nós fizemos agora, há mais ou menos uns 2 meses atrás, reunimos com uma família de Maracaju, que disse que fez uma estrutura, transferiu todo o patrimônio, estava tudo certo, nos mostrou toda a papelada e que não estava correndo risco. Aí eu pedi os papéis para analisar. Contrato social perfeito, muito bem escrito, contratos de compra e venda, 2 empresas abertas, o papel estava lindo. Só que eu nunca vi o papel dizer que não sei vocês. O papel, se eu escrever nele, ele aceita. Então, assim, tinha tudo no papel, mas no mundo real, no mundo fiscal, não tinha nada. Não tinha. Eu tinha integralização de dinheiro, não tinha movimentação de dinheiro. Eu tinha compra e venda. Se eu vou lá e compro uma caminhonete, cheguei aí num produtor, está vendendo a caminhonete, vai trocar, e ele quer me vender a Hilux por 250 mil, ele vai me vender se eu não pagar ele? Não vai.
Então, se eu estou vendendo cota de uma empresa e eu não paguei pela cota, a outra parte vai me passar? Não vai. Então, tinha uma compra e venda e não tinha transferência. A outra empresa tinha a transferência das cotas dos pais para os filhos, mas não tinha nada declarado no imposto de renda, então uma bagunça. O que acontece? Falta o pai, falta a mãe, a gente vai ter a surpresa lá daqui 5, 10, 15 anos, quando a gente for abrir esse inventário, e tudo aquilo que a gente achou que estava resolvido, na verdade, não estava. Então tem que ter muito cuidado, muito importante a forma. Apesar de ser burocrático, chato, a forma é muito importante nesse tipo de estrutura. Então, para finalizar, trago que a holding é uma excelente ferramenta de proteção do patrimônio rural, que permite segurança e economia tributária, mas avaliem a viabilidade e a necessidade. Não dá para se atirar de primeira sem estar olhando para esses pontos, certo? Como disse, milagres não existem. Fico aberto aí para vocês para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. E também deixo aqui um último slide para que vocês possam ler esse QR Code aí, acessar os conteúdos das Safras e Cifras. Coloquei ali a bandeirinha do Rio Grande do Sul, só para lembrar que toda ajuda para o nosso estado é bem-vinda. Tem aí várias entidades, instituições que estão aceitando doações, enfim, fazendo um trabalho legal. E, mais uma vez, agradeço pela presença física de vocês. Peço desculpas por não ter conseguido comparecer aí presencialmente. Numa próxima oportunidade, certamente vamos estar aí juntos, certo? Muito obrigado. Agradeço a todos. Valeu. No caso seria o IVA, né? Praticamente um IVA. Já tem estipulado qual seria o preço para o valor para a agricultura? Do IBS, no caso, né? Essas alíquotas elas não estão estabelecidas ainda. Dentro dos impostos, tá? A gente vai ter ali uma série de fatores de redução, de setores. Tem setores que eu consigo. O IVA ele é um imposto em cadeia, né? Então, cada momento da cadeia vai ter imposto sobre o que agregar de valor. Naqueles setores em que eu não consigo, geralmente, ao menos nos outros países é assim, em que eu não consigo identificar e estabelecer a base de valor, que é o caso do agronegócio, né? Eu vou comprar meus insumos ali, eu vou ter que trabalhar aquilo, eu devo ter, sim, fatores de redução. Então, tem ali previsões, 60% de redução, etc. Agora, não tem uma definição em termos de alíquota. O que eu trouxe ali atrás... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que de cabeça eu não estou recordando. Mas é em torno de 17,7% a expectativa. Mas, em específico, isso não está aprovado ainda, porque primeiro vai passar pela Câmara dos Deputados, vai precisar aprovar essa lei aí para conseguir chegar na alíquota. A grande verdade é que, em termos de reforma tributária, e pode até parecer que eu estou sendo um pouco evasivo na resposta, a gente ainda tem um cenário muito aberto. A gente tem as bases. Sabemos que vai ser um IVA dual, CBS e IBS, mas não temos ainda a definição da aplicação disso efetiva. Então, para te responder, o que a gente tem de expectativa? Isso aqui divulgado pelo próprio governo, informação constante na própria proposta. Em torno de 17,7% de IBS e 8,8% de CBS. 26,5%, 27%. Tentam comparar isso aí mais ou menos com a questão do ICMS, somado ali a PIS, COFINS, mas... não se sabe, eu não vou conseguir precisar para ti de uma maneira exata. E no caso desses setores, como a agricultura e pecuária, que vai ter um imposto reduzido, no caso, geralmente, no sistema IVA, você rebate o imposto que você já pagou. Então, se eu tenho um imposto reduzido em 60%, eu vou poder acreditar 100% do que eu paguei? Na verdade, nesses casos aí da base reduzida, eu já vi técnicos falando de duas formas. Que no momento em que eu vou ter essa base presumida, que eu não vou poder aproveitar, como eu vou ter uma redução, eu não vou poder aproveitar integralmente esse fator que vem da cadeia. Mas não sei efetivamente como vai ser a aplicabilidade. Agora, efetivamente, como é uma base presumida, efetivamente, desses impostos, no caso do agro, o que se sabe é que vai haver uma desoneração. A preocupação é se vai ser considerado efetivamente como é hoje, em termos de alguns impostos que não ocorrem, que não incidem disso não ser onerado. Agora, não se sabe ainda exatamente o real alcance.
Se eu for te trazer uma aplicabilidade, existem alguns cenários ali que já foram trazidos, debatidos. Eu até vi, não sei se o senhor conhece o Fábio Calcini, que é um tributarista aí bastante dedicado ao agronegócio. Ele posta bastante coisa aí no LinkedIn, rede social dele, ele trazendo alguns comparativos de um cenário ainda que bastante incerto para essa aplicabilidade relativa a aproveitamento, tomar crédito na cadeia quando eu tenho a base presumida. Mas realmente, assim, é uma resposta que, exato, eu não vou te passar, porque realmente não estaria entrando aí numa seara que para mim ainda é muito, muito incerta a aplicabilidade, né? O que se sabe ali, e ao menos o que o governo divulga até mesmo sobre alíquotas, né, é que ao longo desse período de transição de 26 a 33, eles vão tentar mensurar se a arrecadação aumentou, diminuiu, permaneceu, para ajustar as alíquotas. E eles acreditam que com este sistema novo vai reduzir sonegação e que, portanto, poderia haver algum tipo de diminuição ainda futura. Tá? Mas essas são as informações que eu conseguiria te trazer agora quanto a esse ponto em específico. Luan, você vai fazer o sorteio agora? Na verdade, a gente pede depois que vocês passem aí a lista de quem participou. De repente, eu não sei se vocês vão ter acesso a quem entrou no YouTube, quem esteve presente aí, e aí a gente faz depois esse sorteio desse mapeamento aí para algum dos participantes. Tá bom, só pedir para o pessoal que está no YouTube, então, mandar o nome aqui no chat, que a gente vai pegar o nome. Tá bem, tranquilo. Ok, é isso, podemos encerrar então. Maravilha, muito obrigado a todos aí pela atenção, obrigado pela pergunta, espero ter conseguido contribuir de alguma maneira e fico à disposição, tanto eu quanto a nossa empresa aqui, para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir no futuro. Inclusive, para quem realizou aí a pergunta, a gente está à disposição, até se quiser conversar fora, podemos fazer uma reunião aí com a nossa equipe também de contadores para discutir o que a gente tem de informação até aqui e trazer para vocês. Uma boa noite e um abraço. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil. You ain't gonna outrun me. Tem na Caixa Vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa Vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa Vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem. Tem na Caixa Vem modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa Vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem!